ainda quiser entrar. Pois bem, pessoal, boa noite, boa noite. Aqui quem fala com vocês, meu nome é Thiago Oliveira. Acredito que muitos já me conhecem, né, pelo que eu já estou vendo aqui. E quem não me conhece, vou fazer uma super breve apresentação. Hoje nós falaremos aqui pela busca pelo conhecimento e o parapsiquismo, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de deixar bastante aberto que a gente interaja, que quem tiver perguntas, envie perguntas, né? Ali nós temos o Question and Answers, né? QIA, que pode enviar perguntas, e temos aqui duas pessoas da equipe, né? Que é o Rodrigo e a Raíza, que estão ajudando com essas perguntas. Então, envie perguntas, a gente vai trocando ideia, fiquem à vontade, tá? Essa aí é a primeira coisa que é importante a gente falar. Pois bem, vamos lá. Eu só brevemente eu posso falar o quê? Que eu estudo sobre a espiritualidade desde que eu tenho 13 anos. Então já faz um tempinho, né? Sempre foi um tema que me interessou. E eu sou formado em matemática, já fazem aproximadamente uns 6 anos, uns 11 anos que eu saí de Belo Horizonte, morava em Belo Horizonte, saí de Belo Horizonte, rodei, fui lá para o Nordeste, e hoje eu moro em Foz, já tem alguma coisa na faixa de 6 anos. Isso tudo voluntariando. Então, um dos meus valores, e a gente vai ver isso ao longo da apresentação, é o voluntariado, ajudar as pessoas por meio do meu trabalho. Pois bem, vamos ao que interessa, né? O que interessa, busca pelo conhecimento e o parapsiquismo. Então, o que veremos hoje nesta aula, né? O principal. Quais são os nossos objetivos desta aula de hoje? Então, a primeira é conhecer as principais formas que nós organizamos o conhecimento, as principais maneiras que o conhecimento é organizado, os paradigmas. Outra é ponderar sobre a nossa própria epistemologia pessoal. Aí já começa a palavrinha difícil, epistemologia pessoal, mas fiquem tranquilos, podem aparecer algumas palavrinhas difíceis, podem mandar lá nas perguntas, se tiver alguma coisa que a gente falar, que vocês não conheçam, mas fiquem tranquilos que tudo vai ser meio que explicado ao longo do processo. Também um dos nossos objetivos é saber, entender alguma coisa sobre a pesquisa racional do transcendental, da espiritualidade. Dá para pesquisar isso racionalmente? Como que é? E conhecer o paradigma consciencial, que é a nossa proposta, né, de como pesquisar isso aqui. Então vamos lá, vamos lá. Primeiro, formas de organização do conhecimento humano, né? Como é que foi isso? Como é que se deu? Então, primeira coisa, a gente vai falar aqui do senso comum. Então, assim, isso não está tão em ordem cronológica, mesmo porque algumas formas de organização do conhecimento, elas acontecem concomitantemente. Então, assim, por exemplo, o senso comum. O que é o senso comum? E por que a gente considera isso uma forma de organização do conhecimento? O que a gente quer dizer com isso? Organização do conhecimento é como eu enxergo o mundo, qual prisma, qual maneira, quais são os critérios que cada linha dessa usa para considerar que alguma coisa é verdade, né? A metodologia para essa fala, isso é verdade ou isso é mentira? Né? Então, é baseada nisso. Então, a primeira coisa que a gente chama atenção aqui é do senso comum. O que é o senso comum? É o somatório das experiências, das vivências de todas as pessoas. Todas não, né? Mas é o somatório, é uma média. Então, assim, o senso comum, por que a gente colocou ele primeiro? Porque o senso comum permeia as outras formas de organização, e ela é muito comum na nossa vida, ela faz parte da nossa vida, né? Está muito presente. Então, o que é o senso comum? É aquela tradição, ela é muito focada na tradição, né? É muito focada no alguém me disse algo. Então é aquilo, a gente sabe que, sei lá, ao mesmo tempo que tem as coisas que a gente sabe, acumulamos conhecimento real, também acumulamos alguns mitos no meio, algumas coisas que não são tão verdade. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje, um exemplo, senso comum seria, comer manga com leite faz mal, mata.
Isso hoje a gente sabe, muita gente acreditava nisso, porque minha avó falou, minha mãe falou, isso chegou na gente, né? Que manga com leite mata. Só que aí a gente estudou um pouquinho mais e viu, não, não é bem isso. Isso, na verdade, veio de outra, foi outra história que acabou chegando pra gente meio misturado. Então a gente sabe que isso não é verdade. Né? Então o senso comum erra muito. Ao mesmo tempo, é do senso comum, vai atravessar uma rua, olha para os dois lados. Isso é do senso comum. Então, senso comum é a experiência acumulada, né? É o que sabemos. Que não, né? Todo mundo sabe daquilo, né? Então, o senso comum hoje em dia a gente até está com um fenômeno interessante, que é o senso comum de WhatsApp, né? A fake news faz parte do senso comum hoje. Então, é aquela informação que antes era recebida só de uma maneira mais pela boca das pessoas, né? Era meu pai, minha mãe, meus vizinhos que contavam. Hoje, já a gente está tendo muita informação de muito lado, e isso começa a poluir mais do que já estava. Então, tem um elemento importante para a gente falar do senso comum, então, é que ele não tem tanto critério. Ele é o que a maioria considera que está certo. Então, ele não é tão criterioso. Então, ele acerta muito, mas erra muito. Do que a gente está falando aqui? Isso vai permear toda a apresentação. A gente está falando que existe uma realidade dada, realidade, natureza, fluxo cósmico, não interessa o nome que você quiser dar, mas ela existe. E existe a minha interpretação dessa realidade, essa interpretação que a gente está falando, que é a forma de organização do conhecimento. Essa interpretação não é a realidade, ela é como eu vejo, como eu tento chegar. E a nossa proposta aqui é construir de que existem maneiras diferentes da gente ir chegando mais perto dessa realidade, errando menos, né, na maneira de interpretar a realidade. Pois bem, então assim, tem um ponto interessante, importante da gente falar no senso comum, que é sobre conformidade social. A psicologia social já estuda isso bastante, né? E se você quiser rir um pouco, você pode entrar no YouTube aí depois, jogar lá conformidade social, tem vários experimentos muito engraçados, muito bons, né? Mostrando que nós, como humanos, nós temos uma tendência a a trabalharmos em grupo, a gente querer pertencer aos grupos. Portanto, acontece muito, de uma maneira até inconsciente, de eu abdicar das coisas que eu penso por mim para ficar parecido com o grupo. Será que ficou claro? Vamos ver se isso vai ficar claro, talvez, num próximo exemplo. Veja bem, o que eu estou falando às vezes a gente começa a pensar, um povo começa a pensar em sintonia. Veja bem, a cultura brasileira é um pouco diferente da cultura argentina, da cultura norte-americana, da cultura europeia, de cada país de um jeito, alemã de um jeito, né, na Itália de outro jeito. É disso que eu estou falando. Então, cada lugar tem o seu senso comum, tem o seu jeitão de ser, né? Então, é nesse sentido que a gente trata o senso comum. E agora eu vou trazer um exemplo interessante do senso comum, que é o seguinte: até mesmo o nosso gosto, o que é bonito e o que é feio, é alterado por esse senso comum, pela época, pelo Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. Então, olha que beleza. Olha que beleza. Isso aí, anos 80, veja bem. Olha o cabelo do Brad Pitt. Parece que tem um guaxinim na cabeça do Brad Pitt, né? Então, veja bem, isso aí era o modelo de beleza. Era isso. Olha que lindo. Esse era o bonito. Era o bonito. Hoje é bonito? Bom, eu acho que pode ser até que uma pessoa ou outra vai olhar e vai falar assim, mas no geral, vai falar, não, não é, né? Não, não é por aí. E aí, somos, até certo ponto, frutos do nosso tempo. E aí entra a primeira reflexão. Até que ponto que eu sou fruto do meu tempo? Eu já consigo parar para pensar em algumas coisas um pouquinho diferentes da média dos meus pares, né? Então, aí a gente já entra para a próxima provocação, né? Essa aí, o mullet de bigodinho, até que ponto que isso aqui, ó, deixando claro para quem for um pouco mais velho, não souber, isso aqui é o bonito de hoje, né? É o barbão com o cabelinho curto, é o bonito de hoje, mas será que isso não vai virar isso daqui a pouco? Eu não sei. Eu não sei.
Eu juro que eu não sei. Não estou falando que sim, não estou falando que não. Eu estou falando que muitas vezes o que a gente acha que é verdade, a gente acha até mesmo nosso gosto, ele é influenciado pelo meio, ele é influenciado pelas pessoas. E isso tem tudo a ver com o senso comum. Então, o senso comum é isso, é a ideia de o que todo mundo sabe. Aí chega até a ideia, a gente começa a propor aqui uma ideia um pouquinho diferente, que é a autonomia. Faz parte do meu jeito, faz parte do meu jeito de pensar, dos meus valores, a autonomia, a pessoa buscar pensar o máximo possível, né, no limite do funcional, por si próprio. Sabe? Buscar, ele não tem que ser diferente e não tem que ser igual. Ele tem que buscar ser ele, o mais autêntico possível. Né? Essa é a ideia. Pois bem, então agora vamos entrar um pouquinho numa ordem um pouquinho mais cronológica e a gente fala do pensamento mítico. Acredito que o senso comum já ficou mais ou menos esclarecido. Se tiverem dúvidas, podem mandar lá questões, podem mandar que a gente vai papeando aqui. O pessoal, o Rodrigo, a Raíza, abrem aqui para mim e a gente vai tratando aqui das perguntas. Pois bem, pensamento mítico, mito. Pensamento mítico é um pensamento alegórico. Ele não é o pensamento real. E como é que isso surge? Bom, a sociedade humana começou a aparecer alguma coisa, 100 mil anos atrás, alguma coisa nessa faixa, e ela começou a se juntar, começamos a nos juntar, né, em pequenos grupos um pouquinho maiores, aí começou a agricultura, nisso a gente começou a ter tempo para pensar sobre por que acontece o trovão, esse barulhão aí, como é que é isso? Por que tem época que chove, tem época que não chove? Como que funciona a natureza? Então, disso surge o pensamento mítico, o mito. O mito é o quê? O mito é uma alegoria, uma história criada para tentar explicar o mundo. Então, foi a primeira forma conhecida nossa de tentar organizar o conhecimento, tentar interpretar o mundo, tentar interpretar a natureza. Então era aquilo, olha, o trovão é um homem lá, é um deus, no caso aqui Zeus, né, que a gente está mostrando, Deus que está bravo. Aí ele joga Deus, rei do raio, e aí vamos criando alegorias, histórias para explicar cada um dos fenômenos. Tem lá o Sansão com cabelo, um monte de mitos, né? São alegorias, né? Histórias para explicar como que funcionava, por quê, né? Por que que as coisas funcionavam. Pois bem, e andando um pouco mais para frente no tempo, derivado direto do pensamento mítico, aparece o pensamento religioso. Quando que a gente considera que o pensamento religioso começou a aparecer? Quando as pessoas começaram a se preocupar não só com a explicação dos fenômenos do que estava acontecendo ali, é o trovão, é a nuvem, é o dia, é o sol, sabe? É a lua, é o eclipse, né? É a colheita. Não só se preocupar com isso, mas também se preocupar com algo além da morte. O que, que acontece depois que eu morro? Então, os primeiros sepultamentos, né, o sepultamento já é uma preocupação com o pós-vida. Eles aconteceram por volta de 40 mil antes de Cristo. Então, quer dizer, nessa época, já tem evidência que nessa época se começou a pensar nesse pós-morte. E aí o pensamento religioso, ele tem como forte, né, a força dele, ele, além de alegórico, ele também vem com uma ideia dogmática, com uma ideia de verdade revelada. Então, deixando claro, tem alguns detalhes. Não é que terminou um e começou o outro, não. As coisas se mesclam. E outra coisa, a gente está falando aqui também, especificamente, do pensamento ocidental europeu. Porque se a gente começar a colocar, né? Coloca lá o Oriente, coloca a África, coloca a América do Sul, não cabe, não dá.
Não tem jeito, a gente nem estudou o suficiente, que eu digo, a gente ainda não está claro para a gente a quantidade de variáveis e de tipos de forma de organização que essas sociedades tiveram. Então, sim, a gente está aqui, é um recorte que a gente está fazendo especificamente do que mais influencia a gente hoje, o nosso meio de pensar hoje, que é o pensamento europeu, né? Que veio dali que vem o nosso jeito de pensar. Pois bem, então, o pensamento religioso ele se mescla um pouco com o mítico, né? E vocês vão perceber que vários se mesclam, você vê que o senso comum permeia isso tudo. E então, o que acontece? O pensamento mítico, ele era muito da tradição. Ó, alguém foi lá, comeu a plantinha, aí passou mal. Opa, não come essa plantinha, porque essa plantinha faz mal. Sabe? E isso vai passando de boca em boca. Bastante oral, né, nessa época, ia passando aquele conhecimento. Pois bem, já o religioso, ele já começa a ter um pouco mais de ideia de revelação. Alguma dessas entidades revelou a verdade. Revelou de alguma maneira. E para outra pessoa que traduziu isso. E aí existem as centenas, se não milhares de linhas religiosas do mundo. A gente até abre um parêntese, porque às vezes a gente acha, né, que o cristianismo é tudo que existe. Gente, cristianismo, estou falando de todos os tipos de cristianismo. Cristianismo não é nem 1/3 da população mundial. Ok, é a maior religião que existe, mas ela é uma religião no meio de diversas formas religiosas de interpretar. Mas o que a gente traz aqui do pensamento religioso, né? Você tem esse quadro, inclusive, aí Deus, né? Deus tocando o homem, revelando nesse caso, inclusive o desfortão, né? Tá aí, né? Tem que, afinal de contas, né? Deus não podia ser fraquinho, Deus tem que ser fortão, né? Ó Zeus aí. Então, Deus, fortão, todo-poderoso, mostrando como que as coisas funcionam. Então, a verdade ela foi revelada. Toma, é isso, a verdade é isso. E aí entra um ponto muito forte no pensamento religioso, que é o dogma. O dogma no sentido de não questione, a verdade ela está revelada. E questionar não tem nenhum sentido. O questionamento chega a ser mal visto nesse sentido. Né, o questionar os fundamentos. Será que é verdade? Você vai questionar Deus? Você vai questionar a Bíblia? Você vai questionar o Torá? Não, você não deve questionar isso. A verdade foi revelada e ela é perfeita. E aí, claro, teremos... Gente, isso aqui é superficial e uma generalização. Você vai ter pensamento religioso e mítico misturado de todas as maneiras. E as outras linhas também. Elas se mesclam. Então, você vai ter gente a gente até vai chamar bastante atenção de que vocês já podem começar a pensar quais dessas linhas, em que percentual cada uma dessas linhas faz parte do meu jeito de pensar hoje. Eu sou mais influenciado por qual dessas linhas? E eu vou deixar uma coisa clara, somos influenciados por todas, só que em percentuais diferentes. Ok? Então, assim, você vai ter uma pessoa que tem um pensamento religioso, mas ele também tem outras linhas que a gente vai ver, o filosófico, científico. Então, não é 100%. Vai ter gente que é mais forte, mais fraco, no sentido que é mais fanático ou menos fanático. Então, tem de tudo. Então, a gente tem que estar aqui colocando uma generalização, ok? Pois bem, continuando. Então, o pensamento religioso ele tem muito a ver com isso, né, e tem a ver com a pesquisa do pós-morte, né, do que acontece após a vida. Né? Aqui a gente então já começa a ter alguma coisa falando de espiritualidade. Inclusive o nome religião é religaire, é se reconectar com a sua essência. Né? Ok. Pois, eis que surge, né, lá com Tales de Mileto, o pensamento filosófico. E o que muda com o pensamento filosófico? Pensamento filosófico é isso aí, ó. Então, Sócrates, esse é Deus. Quem não sabe, essa tirinha é do Um Sábado Qualquer, né? E esse personagem aí de amarelo, ele é Deus. Deus conversando com Sócrates, nesse caso. Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Ele, certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas, verdade revelada. E o Sócrates, que bom, pois eu tenho várias perguntas para a sua resposta. Pois bem, o que acontece com o pensamento filosófico? O pensamento filosófico começa com a pergunta:
Será? Mas será que é isso? Será que essa verdade revelada, essa verdade absoluta, é isso mesmo? Ela é a melhor interpretação da realidade? Ela é verdade mesmo, pronto, acabou? E não se discute mais disso? Então, assim, a filosofia trouxe questionamento mais forte nesse sentido. E não só o questionamento. É o Tales de Mileto, né, grande Tales de Mileto, ele era um sábio, um importante matemático, ele é considerado o primeiro filósofo e, inclusive, por o que aparece? É o pensamento racional. O crivo da filosofia é a racionalidade. Então, começa a falar assim, olha, isso tem sentido, isso faz sentido, isso tem lógica, portanto, deve ser verdade. A interpretação da realidade começa a passar pela lógica, pelo raciocínio. Correto? Aí Tales foi o primeiro, falou que a água seria a origem de tudo. Né? Começa todos os elementos. Aí começa os 4 elementos, tudo vem da filosofia. Quer dizer, a filosofia começa estudando a natureza. Né? O começo era mais estudando a natureza mesmo. Como que funciona a vida ali comum, né? Então, em vez de ser lá igual o pensamento mítico, por que que a Terra flutua? Já sabe, né? Por que que a Terra está no espaço? Ela está no espaço porque tem um titã segurando a Terra. Porque tem uma tartaruga gigante segurando a Terra. Veja bem, são alegorias. Esse é o mítico. Já a racionalidade começa a olhar e falar assim, peraí, mas isso não faz muito sentido. Deve ter outra explicação. E aí começa a se colocar a matemática no meio, começa a se colocar a investigação, e principalmente a pessoa começa a pensar sobre isso tudo, raciocinar sobre isso tudo. Pois bem, e aí surge dentro da filosofia também, dentro do pensamento filosófico, né, essa tirinha aqui, né, deixando claro, né, a primeira coisa para ser um filósofo é abdicar de suas certezas. É aonde a gente coloca a dúvida. Então, para o filósofo, diferente do mito e da religião, para o filósofo, a dúvida ela é a origem da pesquisa de você buscar entender melhor a realidade. Começa com uma pergunta. Tem até uma história interessante, né, de Sócrates lá, de Sócrates com o oráculo de Delfos, que um discípulo de Sócrates foi até uma pitonisa, né? A pitonisa eram as parapsíquicas, as pessoas que se ligavam com a paranormalidade da época. Ela foi até uma pitonisa, no caso o oráculo de Delfos, perguntar quem era o mais sábio, né, das pessoas, porque ele queria conhecer o mais sábio, não é nada burro, né, o cara queria conhecer o mais sábio. Aí a pitonisa falou, é o Sócrates. Ele, nossa, então é meu professor, que beleza. E ele foi atrás de Sócrates para falar isso com Sócrates. E quando falou, Sócrates olhou e falou, mas não, eu não sou um sábio. Ele não se considerava um sábio. E depois de ponderar um tempo, ele pensou que poderia ser sim o maior sábio. Por quê? Porque ele admitia a própria ignorância, coisa que a maioria das pessoas não fazem. Ele admitia que ele não sabe quase nada perante a imensidade do universo, de todo o multiverso, ele não sabe quase nada. A gente sabe muito pouco. Então a filosofia, ela antes de mais nada é dar um passo atrás e em vez de eu me contentar com uma verdade dada, absoluta, forte, que me deixa muito seguro, inclusive, afinal de contas, né? Eu quero saber, né? Eu quero saber como é que é. É ou não é? Aí a filosofia fala assim, bom, sei lá, vamos ver, vamos pensar a respeito, né? E aí que Deus fala assim, de uma hora para outra a filosofia ficou tão chata. Porque é isso, é a hora que a pessoa, ela fala assim, olha, não sei, vamos ponderar. Certo? Então, a racionalidade é um dos principais elementos da interpretação da verdade pelo viés filosófico. Pois bem, agora a gente faz um corte aqui, já não trazendo mais em ordem cronológica para arte. Não tinha como falar de formas de enxergar, né, o conhecimento humano, de enxergar, de organizar, sem falar da arte. Né? A arte que você vê que ela tem alguns elementos um pouquinho diferentes. Percebe-se, por exemplo, aqui, ó, o I love.
Então, a arte, ela começa a se ligar com outra área, que é a área das emoções. Ah, gente, eu esqueci de falar uma coisa aqui da filosofia que é importante. Dentro do pensamento filosófico, também se pensou, né, sobre a natureza e sobre o físico, só que tem uma área da filosofia que é a metafísica, é o além do físico. Então, se ponderava, sim, sobre o que existe para além da fisicalidade, além do corpo, além da matéria. Então a gente tem até a tal da alegoria da caverna de Platão, super famosa, né? É isso, é falando sobre a pessoa se libertar, ela falando do mundo das ideias, do mundo ideal, que não é o mundo físico, né? Bom, parece que temos uma pergunta aí. É isso, Raíza? Isso, Tiago. Tem uma pergunta aqui do Robson Chaves, que é: no caso dos filósofos, muitos deles não desenvolveram seus pensamentos a partir da religião? Por exemplo, Pitágoras, Sócrates, o oráculo de Delfos. Ele disse se esses também não tiveram um ponto de vista desenvolvido a partir da religião. Robson, muito bom sua presença aqui, quanto tempo, e excelente sua pergunta. É, essas linhas se mesclam. É muito difícil, ou melhor, para não dizer impossível, uma linha pura. A filosofia pura, sem influência do senso comum, sem influência da religião. A religião pura, sem influência filosófica. Então, isso tudo vai se mesclando em algum grau. E sim, é difícil da gente falar exatamente. Agora, deixa eu dar um bom exemplo dentro do pensamento religioso e filosófico. Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande filósofo religioso, absolutamente religioso. Então, faz parte, essas linhas, elas se mesclam sim, e existe. Pitágoras. Pitágoras, eles trabalhavam toda essa extrafisicalidade que a gente falou aqui, era considerada pelos pitagóricos. Né? Inclusive, o objetivo da sabedoria, né? O objetivo da filosofia é a sabedoria. A pessoa, ela se tornar, né? Ela se tornar um sábio, que é quem não só tem o conhecimento, como ele entende e aplica aquele conhecimento. Esse é o objetivo máximo, né, do negócio. Mas quando, então, o viés, né, pitagórico, o viés do Santo Agostinho, Platão, todos eles, em algum nível, eles vão permear, vão encontrar com a religião. E não só eles. Não só eles. E aí a gente tem um ponto que a gente vai chegando aqui mais para frente e que sim, certos assuntos estudados, às vezes tem uma certa área do conhecimento que pega esse assunto para ele, fala assim, esse assunto sou eu que estudo. E nem sempre é tão simples. Às vezes certos assuntos, então, por exemplo, a vida após a morte. Não é só a religião que estudou isso. Né? Não é só a religião que trata disso. A filosofia trata disso, a própria ciência trata disso. Então, às vezes, certos assuntos eles se mesclam mesmo. Então, excelente sua pergunta. Eu acho que sim. Vários filósofos usaram dos seus pressupostos, às vezes mais dogmáticos ou menos. Lembrando, gente, não tem como a gente sair demais. É aquilo aqui, ó. Dentro do pensamento mítico. Cadê? Isso aqui, ó. Até certo ponto somos frutos do nosso tempo. Não tem como a gente sair tanto disso. Né? A gente faz um esforço, mas não dá. Né? Então, essa história do espírito do tempo. Então, um exemplo bobo, do senso comum da época. O senso comum na Grécia Antiga era o escravagismo. Eles eram escravagistas, ninguém falou nada a respeito, quase ninguém, né? Um ou outro. Né? Uma pessoa ou outra que foi contra, tipo cínicos foram contra, mas a maioria estava beleza. Cidadão, quem era cidadão? Só homens ricos que eram cidadãos, né? Então é o espírito do tempo. Então a mulher já estava numa classe inferior, criança não valia nada, os estrangeiros também não, né? Não tinham voz política. Então, com isso tudo, a gente tem que entender que todas essas formas de pensamento e os pensadores, eles foram influenciados por isso, né, em sua época. Não dá para sair demais. Esse é um ponto importante quando a gente estuda o passado.
Às vezes a gente vai olhar, né, e falar assim, mas como assim Sócrates, ele era muito evoluído, muito, né, um cabeção, como assim vai falar isso se ele era escravagista? Como que ele vai falar de ética se ele era escravagista? Porque era diferente. A gente tem que colocar atenuantes nisso, né, na hora de considerar isso, né, considerar como que funcionava naquela época, né? Ok, então a arte. O que que a arte traz de diferente aí? Lembrando, gente, aqui está um pouco caricatural, tá? Está um pouco generalista aqui o negócio. Não dá para aprofundar demais. A arte, ela traz a emoção. Ela traz a experiência. Ela traz a vivência. Isso é o principal da arte. A arte traz outra coisa. Ela traz também como forte dentro da arte a disrupção, né, a quebra de paradigma, a quebra, ela lidar ali no limite do conhecimento, o limite das coisas, e a criatividade. Então, dentro da arte, a criatividade, esse limite, ela tem essa função e tem até hoje. A arte, a gente está falando disso, a arte ela surgiu alguma coisa, as primeiras artes rupestres, alguma coisa na faixa de 40, 45 mil anos atrás. Né? Então, veja bem, foi mais ou menos junto com a religião. A arte é tão antiga quanto a religião, né, como forma de conhecimento, forma de interpretar a realidade, né? As pessoas colocavam. Mas ela é muito mais relacionada a signos, símbolos, né? E aqui a gente coloca, né? Tinha que, né, mencionar esses dois aqui, né? Primeiro Da Vinci, que não tem como, né? Com o Vitruviano aqui, não tinha como a gente não mencionar Da Vinci. Afinal, Da Vinci é o Da Vinci, né? E aqui também esse quadro de Botticelli, porque tem um grande amigo nosso, Zéfiro, que a gente admira muito. Então a gente tinha que referenciar aqui, né, quando falamos de arte, do Zéfiro e do Da Vinci. Pois bem, e o que que eu quero trazer aqui? A gente teve, então, cronologicamente, ao longo da história, o que que prosperou na nossa cultura? Não foi a filosofia que prosperou. Não foi tanto Grécia, foi Roma. Foi Roma com a estrada, foi Roma com direito, foi Roma com o militarismo, mas foi Roma que dominou culturalmente o mundo. Veja bem, deixar uma coisa clara: o cristianismo, ele bebeu muito da filosofia grega. Ele vem muito, né? É bem derivado direto. Então, novamente, mais uma coisa: o cristianismo, que é a nossa influência direta, né, do nosso jeito de pensar hoje no Brasil, ele está diretamente relacionado com a filosofia. Por isso que eu falo que mistura um pouco as coisas, sabe? Ok. Mas, então, o que que ficou forte, o que que foi para frente, foi o cristianismo, né, e não a filosofia. Filosofia ficou bem apagadinha aí no mais ou menos uns 15 séculos, né, desde de Cristo até lá pelo século XV, alguma coisa assim, e ela começou a ser resgatada no Renascimento. Ali começou a voltar isso aí. E o que que o Renascimento traz muito pela arte? Ele traz de novo o questionamento. Então, os dogmas religiosos mais fortes, e veja bem, o problema não é religião aqui. A gente está fazendo sim uma crítica à forma muito forte de encarar os dogmas, o dogmatismo. Isso é uma crítica. Né? Estou sendo bem sincero e direto aqui. Há uma crítica. A religião mesmo não. Religião não tem tanto problema. Né? O problema é mais quando há um movimento de não, isso é isso, pronto e acabou. E não se pensa mais nisso, não se questiona sobre isso. Então, novamente, deixando, vai ter perfis de religiosos e religiosos. Tem coisas bem diferentes. Então, vamos, por exemplo, um ponto positivíssimo da religião é a assistência, ajudar os outros. A religião que trouxe isso no mundo. A religião sempre fez isso, faz parte do processo do Religare. Né? Pois bem, então, a arte com o Renascimento, ela começa a trazer de novo um questionamento, que é o ponto da arte, né? Faz isso até hoje, né? É, é, trazendo esse questionamento de será? Será que é assim mesmo? Será que as coisas acontecem desta maneira que foi revelada e pronto, acabou, e eu não posso questionar a respeito? Né? É,
alguma coisa lá pelo século XIV, século XVI, não tem tanto consenso a respeito de quando foi que aconteceu esse renascimento, mas é mais ou menos por ali, e isso começa a abrir espaço para outra forma de organização do conhecimento, que foi a ciência. Agora a gente está chegando num ponto um pouco mais parecido com o que a gente conhece hoje. Ciência. O que a ciência fez de diferente? Né? Então, só um segundinho, vamos perguntar. Tem mais alguma pergunta aí? Tá tudo certo? Acho que tá Tudo tudo certo, certo, né? Thiago, tudo tranquilo. Beleza. Gente, perguntas podem ir mandando. A gente vai conversando aqui. Pois bem, ciência. O que a ciência faz, então, nesse momento? O que é a ciência? O que é a revolução científica? Que é até um nome muito interessante, né? Revolução científica não deveria chamar revolução, porque revolução geralmente é quando acontece uma ruptura rápida, é uma quebra rápida de um jeito por outro, né? E com a revolução científica não foi assim, ela veio num crescendo, deveria chamar evolução científica, né? Porque ela veio em um crescendo, foi tipo uns 300 anos de vários pensadores aparecendo e questionando o que se considerava verdade, questionando aquela metodologia, aquele jeito de enxergar a realidade, né? Então, na ciência, isso começou muito. Vem muita gente considera bem forte dois nomes, né? Que é Newton e Descartes na ciência. Newton com a física, quando ele propõe as leis da física, as leis de Newton, a gravidade, ação-reação, termodinâmica. Então, Newton muito forte com isso, Descartes propõe método, né? Então, a primeira proposta de método científico, plano cartesiano, então isso tudo foi muito forte, foi muito importante para a gente criar, inclusive, a nossa visão de mundo hoje. A gente nem sabe o tanto que a gente hoje pensa baseado no que Newton e Descartes falaram. A gente nem imagina. Se você parar para estudar um pouquinho isso, você vai ver. Tem muita coisa. Tá muito presente no nosso mindset, no nosso jeito de enxergar o mundo hoje. Pois bem, então a ciência ela vem com alguns detalhes mudando em relação à filosofia, quase que naturalmente uma evolução da filosofia. Que a filosofia, então, o que bastava? Bastava a racionalidade, né? Bastava a lógica. Para a ciência, tem algo a mais do que a lógica. A ciência ela se propõe também à experimentação empírica. Quer dizer, então o que a ciência, que ela busca? Ela busca uma universalização, que algo que aconteça, se acontecer uma, duas, mil, isso vai acontecer 1001 vezes. Você universaliza aquela interpretação da realidade, aquela verdade, né? Aquilo ali é universaliza, ela funciona em todos os locais. Ela tem um método mais rígido no sentido de testar se como que eu vou chegar a uma conclusão. Ela é empírica no sentido de que ela olha os fatos, ela olha o que está acontecendo, e ela é sensível no sentido de que sensível de sentidos. Tem que passar pelos sentidos. Então, eu olhei, eu observei, eu senti pelo meu tato, eu senti pelo paladar, eu senti nos sentidos, não simplesmente na minha razão. Não é simplesmente, não é o penso logo existo, no caso, mas sim testei, avaliei e as evidências comprovam, por isso existe, né? E ela é quantitativa. Veja bem, isso eu estou falando das primeiras ciências, tá? A ciência mudou bastante de lá para cá. E ela era principalmente quantitativa e não tão qualitativa quanto a filosofia. Ela era mensurável em quantidade, né? E na ciência, então, aqui a gente faz um parênteses de como que funciona o pensamento científico. Esse é um ponto bastante importante para a gente entender a gente hoje. É um problemão que a gente vive hoje, a falta de pensamento científico. Isso aqui, novamente, gente, resumão, tá? Então, o pensamento científico, ele é mais ou menos o seguinte: existe um fenômeno, algo aconteceu. O que é fenômeno? Alguma coisa que aconteceu. E eu observei esse fenômeno. Fenômeno, caiu a caneta. Puf, ela caiu. Ah, ok. A maçã de Newton caiu.
ele observou, ele viu que isso aconteceu. Baseado nisso, ele pega o que ele já conhece, o conhecimento prévio dele, e ele faz uma explicação inicial. É uma hipótese. Será que é tal coisa? A caneta cai. Ó, caneta, né? A maçã caiu. Maçã caiu, o que será que acontece? Será que a Terra puxa a maçã? Será que a Terra está subindo e a maçã ficou parada? O que será? Como que funciona isso? Né? Então ele cria uma hipótese. E o que ele faz depois? Ele testa. Ele vai colocar, vai testar de 1000 maneiras diferentes, ele vai deixar cair uma coisa pesada e uma coisa leve, e vai fazer vários experimentos, vários testes, né? E estes testes podem comprovar a hipótese anterior, ou podem refutar, eles podem não bater. Esse teste não funcionou. O que acontece se o teste não funciona? Ele volta na hipótese, ele volta na explicação e fala, tem alguma coisa que está errada, vamos rever isso aqui. Esse é o pulo do gato da ciência. O nome disso é falsabilidade ou falseabilidade, que é, você pode falsear, você deve falsear. Qualquer explicação, ela não pode ser recursiva em si mesma. Ela pode partir disso, ela vai olhar a realidade que eu digo, os fatos, as evidências, os testes, o que está acontecendo. E se aquilo ali não corroborar, alguma coisa está errada. Alguma coisa deve ser revista. Esse é o pulo do gato da ciência, né? Que é o pensamento por hipóteses. Ok, se validou e começou a validar muito, aquela hipótese vai ficando forte, eu vou tendo convicção daquela hipótese, até que eu possa chegar numa explicação geral. Bastante forte já, com muita evidência, muita coisa. E se essa explicação geral começa a ter muitas, mas muitas evidências de todos os lados, aí é teoria. Aí vira teoria. Às vezes a gente acha, né, que teoria é o seguinte, eu tive uma teoria aqui, a teoria de tal coisa. Não, teoria não é isso. Isso é no máximo uma suposição, sabe? Teoria, na real mesmo, no estrito senso, teoria são hipóteses vastamente comprovadas, com muitos fatos que comprovam aquilo, muitas experiências que comprovam aquilo. Portanto, de uma maneira prática, a gente considera teoria a verdade. Agora, essa é uma verdade imutável? Não, não é. É outro pulo da ciência, outro pulo do gato da ciência. Ela não é absoluta. Ela pode ser revista a qualquer momento. Tem uma pergunta aí, Raíza? Isso, Thiago, tem aqui do Domingos. Eu acho que você chegou a mencionar isso antes no início, mas de qualquer forma acho que é legal trazer. Ele colocou aqui que normalmente a história da ciência é tratada do ponto de vista ocidental, especialmente europeu. Aí ele faz a pergunta: não se consideram relevantes as contribuições do Oriente e até das civilizações pré-colombianas? Muito. Bom, eu fiquei um pouco na dúvida se você perguntou, eu vou responder de duas maneiras. Se eu considero relevante ou se considera no sentido geral. Bom, é o seguinte, a gente é bastante arrogante, né? Então, o nosso senso comum atual, a gente que eu digo humanidade, nosso senso comum atual não considera tão relevante não, apesar que isso está começando a mudar. Então, não só pré-colombiana também, mas toda a filosofia e ciência do Oriente Médio, isso já é considerado, mais ou menos, mas também da África, isso está cada vez mais chegando na gente. Mas ainda não é algo tão forte quanto que chega a informação que chega na gente da filosofia europeia. Por isso que a gente está fazendo esse recorte. Né? Ainda não tão forte. Agora, todo esse recorte que a gente está fazendo, ele não funciona, por exemplo, lá para a África. Não, desculpa, lá para a Ásia, porque já misturou. O conceito que a gente tem de filosofia não é exatamente o mesmo conceito da filosofia ocidental. Muda. Então a filosofia deles já envolve um pouquinho mais de mito, de alegoria, um pouquinho mais de religião. Então, e ainda é muito novo para a gente. Novo que eu digo, só
Tem poucos anos que o Ocidente tem trazido isso. Mas a gente está trazendo. Um grande exemplo, que a gente pode pegar, inclusive, da ciência, no caso da medicina, é a acupuntura. A acupuntura já está aí, né? Já virou uma realidade. Esse é um exemplo, né? A gente tem aqui na Reaprendência um programa que chama Programa de Aceleração da Erudição, que o próximo ciclo vai ser sobre ética. São 10 livros, né? 10 livros tratando de ética, que a gente vai pegar desde do Cixi lá, que é neto de Confúcio, né? Vai pegar então alguma coisa do confucionismo, até chegar no que tem de mais moderno hoje com a neuroética. Sabe, passando pelos filósofos mais antigos e mais novos, passando pelo direito, falando de ética. Por que eu falei isso? Aqui, né, a gente queria colocar alguma coisa de filosofia africana, só que ainda não tem boas obras traduzidas para o português. Então, essa é uma dificuldade que a gente ainda tem. Mas, calma lá, a gente chega lá, né? Um passo de cada vez. Né, vamos evoluindo nessa busca pelo conhecimento também de outras culturas. Pois bem, mas então, gente, voltando aqui na ciência, então, um dos principais pulos do gato é o conhecimento não ser mais estanque. Então, algo que era considerado verdade, e às vezes aquilo ali foi verdade muito tempo, sei lá, sangria. Na medicina era sangria, ó. Por que as pessoas ficavam doentes? Ah, porque ela está com excesso de sangue, então você tira um pouco de sangue. Era como que o pessoal via na época. De repente eles vão vendo que, não é bem assim não, sabe? Tem mais coisa, aparecem outras evidências. Né? No começo as pessoas achavam, o nome, por exemplo, como que os ratos, as baratas, né, da onde que eles surgiam? Né, o começo da genética era, se não me engano, o nome era geração espontânea, que tinha até uma fórmula, acho que era 21 dias, que tinha que deixar pano com não sei o que e aparecia rato, sabe? Então era assim, e não é que o pessoal era burro, não, claro que não. Não é porque baseado nas informações que eles tinham, era o que tinha de melhor, era a melhor explicação na época. Certo? Essa é a ideia da hipótese. Das hipóteses. É a melhor explicação que eu tenho baseada nas minhas evidências. Só que aparece evidência nova, esse é o pulo do gato. Eu olho e falo assim, essa minha explicação não cabe mais. O que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar ela de lado e vou reformular. Esse é um dos principais pulos do gato da ciência. E aqui eu quero trazer outro pontinho também sobre ciência, que vale a pena mencionar. 2 tipos de raciocínio. O raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Mais palavrinha difícil, né? Calma lá que a gente vai chegar lá, numa boa. Raciocínio dedutivo, a tal da dedução lá, o Sherlock Holmes, né? Como é que funciona isso, a dedução? A dedução é típica da filosofia, muito forte na filosofia. Ela parte de premissas fortes. Exemplo, Sócrates é um homem. Sócrates é um homem, verdade? Sócrates é um homem. E todo homem é mortal. 2 premissas. Premissa 1, Sócrates é um homem, verdade? Verdadeira. Todo homem é mortal. Também é verdade. Portanto, Sócrates é mortal. É matemático. Isso é matemático, entendeu? Essa é a dedução. A partir de premissas, 2 premissas verdadeiras, você chega numa terceira lógica. Diferente do raciocínio indutivo. O indutivo, que é o típico raciocínio usado na nossa ciência mais moderna, ela parte de dados, dos fatos, e a partir disso ela generaliza, ela cria uma teoria baseada nos fatos. Então, por exemplo, o metal cobre conduz eletricidade. O metal ferro conduz eletricidade. O metal ouro conduz eletricidade. Ora, será que todos os metais conduzem eletricidade? Será que... Aí eu vou até tirar a palavra todo. Será que metais conduzem eletricidade? Aí você vai lá e testa o alumínio. Vai lá e testa o chumbo. E aí você pode generalizar e falar, metais conduzem eletricidade. Certo? Então, inclusive, a partir disso, você vai tendo muitas evidências e isso vira uma teoria. O que muda em relação que não está nesse quadro aqui?
dentro da ciência existe... Ah, tá, isso tudo para quê, gente? Para quê? Para quê? Para quê? Para prever fenômenos e comportamentos. Do que a gente está falando o tempo todo nessa apresentação na real? A gente está falando de confiabilidade. Em que nível que eu posso confiar? O quanto que isso, novamente, existe uma realidade objetiva que ela é dada independente da nossa vontade, independente da minha cognição a respeito. Existem múltiplas interpretações. O que eu quero? Eu quero ir chegando o mais próximo possível. É disso que a gente está falando. A gente está propondo que a gente busque cada vez mais chegar mais próximo possível. Né? O máximo que a gente conseguir. Então, isso é para quê? Para a gente poder prever. Né? Qual que é o objetivo de todo esse trabalho? É para a gente poder errar menos. Algo acontece. Exemplo, o fogo. O fogo, ele não está muito preocupado se a criança sabe ou não sabe se queima. Se ela tacar a mão no fogo, ele não vai ficar com dozinha, ele vai queimar. É uma lei da natureza. A natureza não está muito preocupada se você sabe ou não sabe a lei. Se você entende ou não entende como que ela funciona. Sabe? Então, nossa proposta é, vamos entender o máximo que a gente conseguir de como as coisas funcionam, que eu vou queimar menos a mão. E como é que eu faço isso? Nesse caso, olhei para o fogo, ó, o fogo é bonito. Nunca queimei antes, né? Sou criança. Fogo é bonito. O que eu faço? Vou lá e enfio mãozão. Que bonito, vou pegar. É meu. Vou lá e enfio mãozão. Mão queimou. Ai, 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 queimou, não quero. Aí é a hora que você cria uma hipótese, fogo queima. Ou, às vezes, tem uns caras que é um pouco mais teimoso e enfia a mão de novo, né? Aí, mas tudo bem, você fez um segundo experimento, queimou de novo, você, opa, já começa o negócio do raciocínio indutivo. Queimou uma, queimou duas, é provável que vai queimar uma terceira. Vamos ver, queimou de novo. Eu posso começar a prever, né? Ter uma previsão de que colocar a mão no fogo, queima, machuca. Sabe? Essa é a lógica do negócio todo, né? E esse é o raciocínio indutivo, né? Que é, aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três, é provável que vai continuar acontecendo. Se aconteceu 1 milhão, é muito mais provável. Se aconteceu 3, pode ser que aconteça uma quarta, não sei, né? Aconteceu 1 milhão, opa, é muito forte, é muito provável. Então, assim, a probabilidade, vamos pensar aqui agora, probabilidade da Terra continuar girando hoje à noite, não acontecer nada e o Sol nascer amanhã cedo. Qual que é a probabilidade? O Sol vai nascer amanhã cedo? De uma maneira prática, se perguntar, amanhã o Sol nasce? Claro. Sim, é uma verdade, você nem pensa a respeito, nem tem que ficar pensando. Mas isso é o raciocínio indutivo. Na realidade, não. Existe uma chance de acontecer algum problema, o Sol explodir, acontecer alguma coisa com a rotação da Terra, disso não acontecer. Então, qual que é o problema nessa história? Onde que eu estou querendo chegar? No raciocínio dedutivo, o raciocínio dedutivo ele é matemático e ele vai gerar a lei dentro da ciência. Uma lei. Uma lei é diferente de uma teoria. A lei ela é matemática, ela é dedutiva, sabe? Você provou matematicamente. Então a gravidade é uma lei, né? Matematicamente comprovada, não só pelas observações. Agora, já no raciocínio indutivo, a gente costuma falar que assim, tudo indica. A gente considera a verdade, mas sempre é assim, olha, isso aconteceu 1 milhão de vezes, então vai acontecer de novo. É extremamente provável. Então, assim, é extremamente. Eu estou no segundo andar do prédio aqui, né? O segundo andar da minha casa. É extremamente improvável que essa casa vai desmoronar agora. Então, de uma maneira funcional, eu acredito que vai ficar tudo certo. Eu acredito nisso, é funcional, porque ela não desmoronou nunca. Eu confio, certo? Esse é o raciocínio indutivo, mas eu nunca tenho certeza. Eu vou abrir uma torneira, tipo assim, sempre que eu abro a torneira, sai água. É normal. Então eu já vou acreditando que vai sair água, mas pode acontecer, esse é o raciocínio indutivo, mas pode acontecer de não sair. A gente está chamando a atenção para a gente ficar atento a como que que a gente pensa nessas coisas. Se eu ficar um pouco mais atento a isso, eu começo a ter menos apego ao meu jeito de pensar. Eu posso abrir um pouquinho mais mão do jeito que eu penso atual para quando os fatos começam a mostrar que eu estou errado em alguma coisa. Certo, Raíssa?
Certo, Tiago. Tem uma pergunta aqui da Neuza Pereira, que ela coloca: é a mesma coisa de saber como funciona a realidade? Imagino que ela deve estar perguntando a respeito disso que você está falando, se isso é uma forma de saber como funciona a realidade, né? E se isso é a mesma coisa que tentar saber como funciona a realidade. Neuza, se for alguma coisa diferente, você ajuda a gente aí, comenta no chat. É, eu penso que é o seguinte, é uma busca de tentar chegar nesse ponto. O nosso arcabouço cerebral, né, o nosso arcabouço cognitivo não consegue entender, compreender, mensurar a realidade como ela é. Na real, isso aqui é um conjunto de elementos, de partículas subatômicas juntas. E eu não consigo ver isso, eu vejo uma caneta, sabe? Então, assim, o espectro que meu olho vê, né, a faixa de luz que eu consigo perceber é muito pequena, a faixa auditiva é muito pequena, tem um espectro gigante de ondas acontecendo aqui que eu não estou percebendo. Então, a gente não percebe a realidade como ela é. A gente tem interpretações dessa realidade. E isso faz parte, inclusive, da nossa limitação cerebral. O ponto é, a gente está buscando, novamente, a gente está buscando entender um pouquinho mais perto, cada vez mais perto, chegando cada vez. E a nossa proposta aqui é que o método científico, no sentido de trabalhar com hipótese, ele proporciona que a gente vai chegando mais perto. Né? Em vez da gente trabalhar com verdades absolutas, a gente ir chegando, a gente ir trabalhando com o que de melhor eu consigo interpretar, baseado nos fatos, nas evidências. Então, os fatos conduzem a pesquisa. Né? O mundo real, o mundo sensível, ele conduz a minha pesquisa e não o contrário. Não é eu penso, portanto é verdade. Não é por aí. É mais o contrário. Eu estou vendo o que está acontecendo e aí eu vou criando as hipóteses, e se por um acaso acontecer alguma coisa, aparecer alguma coisa que não corrobora, a minha hipótese está com um probleminha. Aqui a gente vai falar do pensamento recursivo. O que é o pensamento recursivo? Né? A não falsabilidade, né? Ou falsabilidade, que a ciência exige. Ele é o seguinte: vou dar um exemplo que acontece um pouco dentro da religião, de pessoas que são um pouquinho mais fortes, né, no sentido de acreditar no mito mesmo, no mito muito fortemente. É, por exemplo, fósseis. Tem gente que fala que a Terra tem 5.000 anos, né, a base disso é bíblica. Então fala, a Terra tem 5.000 anos e e os fósseis, o que tem lá de fósseis? Você pergunta, mas e os fósseis? Não, os fósseis são Deus testando a nossa fé. Ele colocou lá para testar a fé. Isso é um exemplo de pensamento recursivo. Por quê? Porque é o seguinte, se o fato, fóssil existe, ponto, beleza, ele existe. Aí você olha lá e fala assim, ó, é, esse fato, ele não corroborou, ele não validou a hipótese de 5.000 anos da Terra. Aí o que é o recursivo? Não, se não, então é pegadinha de Deus. Deus está testando minha fé. Então, quer dizer, se o fato ele corrobora, se ele valida, eu aceito. Eu aceito ele. Viu que é verdade? Tem tal coisa. Se ele não corrobora, fala assim: não, isso aí é pegadinha. Isso aí é porque você não sabe. E a gente vê na vida prática, na nossa vida prática, a gente vê isso o tempo todo. Eu tenho até um amigo que eu costumava, comecei a brincar, eu falei assim, o cara refuta o dicionário, sabe? Porque é isso, tipo assim, não interessa o fato, não interessa o que está acontecendo. Se a interpretação dele, né, de alguma coisa for diferente do que está escrito no dicionário, não interessa o dicionário, eu tô nem aí, sabe? Interessa o que ele pensa. Aqui a gente vai entrar num próximo ponto da epistemologia pessoal. Mas vamos lá, Raíza. A gente tem uma pergunta muito interessante aqui do Robson, que ele coloca: quando a ciência se converte em lei, ela não se torna dogmática? Esse não seria o mesmo mecanismo que as outras formas de organização de conhecimento se utilizam? E seria esse o seu calcanhar de Aquiles? Robson, eu discordo.
Eu discordo porque, bom, eu vou chegar num ponto aqui. Eu vou discordar e concordar ao mesmo tempo, né? Típico de filósofo, que discorda e concorda com a mesma coisa. Seguinte, eu discordo no sentido de ser um dogma, porque mesmo sendo uma lei, ela ainda pode ser revista. É mesmo uma lei. Isso nada em tese, é fechado para sempre de uma maneira absoluta, pronto, acabou. Ela só é fortíssima, ela é dedutiva. Ela é muito forte. Sabe, ela é tão forte que a previsibilidade dela é esmagadoramente grande. A caneta vai cair. Não tem jeito, sabe? A gravidade existe, ponto, acabou. A gente mensura até, tipo assim, tal local ela é diferente de tal local na Lua, é diferente da Terra, sabe? Ok. Agora, as pessoas, e aqui é um ponto interessante que eu vou começar a chamar aqui da epistemologia pessoal, as pessoas podem ser mais ou menos dogmáticas. Pessoas. O cientista é uma pessoa. Né? Ela pode ter um pensamento dogmático, claro, claro. E ela pode olhar e falar assim, não, eu não reviso isso, eu não estou afim de olhar isso, eu não vou olhar isso, e pronto, acabou. E bateu o pé e fez birra e acabou, sabe? Mas é uma pessoa, não é a metodologia. Então a gente começa a separar uma coisa. Né? Uma coisa é a metodologia, é a forma de organização, e outra coisa são as pessoas envolvidas. São três coisas. Uma coisa é a metodologia, né? Outra coisa, a metodologia eu estou falando no geralzão mesmo, né? Todo paradigma, como que funciona, né? Outra coisa são as pessoas. O que as pessoas fazem naquele momento com suas limitações e com tudo, né? E outra coisa é o corpus de conhecimento atual. São três coisas diferentes. Então, assim, a gente pode falar, metodologia é falseável da ciência. Metodologia é falseável, ela trabalha por hipótese, não tem dogma. Tá, mas as pessoas podem sim ser dogmáticas. Né? Ela pode ser fechada a um conhecimento novo. Beleza, faz parte. Agora, e o corpo de conhecimento, ele pode estar errado. Quer dizer, então, que a ciência está sempre certa? É claro que não. E outra coisa, desses métodos não tem método perfeito. Não tem isso, não existe isso. Todos eles, a gente está falando da gente ir se aproximando, mas não quer dizer que nenhum conseguiu, não. Sabe? Nem a lei. Nem a lei, porque pode aparecer evidências novas de alguma outra forma. Olha o tamanho a nossa hipótese atual de multiverso. É muito grande. Então, até a gravidade, que é uma lei, pode ter várias outras interpretações. Vou dar um exemplo rapidinho. Existem várias pesquisas hoje falando sobre a gravidade, falando, por exemplo, que existem, na física, são catalogados 4 tipos de forças. Eles falam que não, na verdade é uma, sendo que a gravidade é uma dessas forças. E eles falam que, na verdade, as quatro são uma só. Então, assim, calma lá, né? As coisas podem mudar. Vai lá, Raíza. Eu tenho aqui, na verdade, vou fazer a pergunta da Cintia, depois eu tenho uma outra para te fazer. Tem uma pergunta da Cintia aqui. Pode dar um exemplo sobre o pensamento recursivo, falseando a interpretação do fenômeno parapsíquico? Peraí, não entendi, deixa eu ler porque eu não entendi muito bem, não. Isso. Pode dar um exemplo sobre o pensamento recursivo, falseando a interpretação do fenômeno parapsíquico. Gente, eu não tenho certeza se eu entendi sua pergunta. Se você puder refazer ela, por favor. Mas vai lá, Raíza. Legal. Tem uma da Naire aqui. Poderias comentar sobre a aceitação da conscienciologia como ciência por nós e até onde influencia sermos intermissivistas? Poderia e farei isso daqui a algum tempo. Espera só um pouquinho que a gente chega lá. Bom, vou aproveitar, vou fazer uma perguntinha aqui, que eu sou das ciências humanas e eu sei que sua formação em matemática, né? Vou aproveitar o momento só para a gente refletir. Você acha que o processo científico, né? Porque partindo do ponto de vista, assim, bastante cartesiano, dessa metodologia, a gente é uma perspectiva possível e na área das ciências naturais ela é bem clara e bem, né, estável, digamos assim.
Nas ciências humanas, a gente sabe que existem outras abordagens de pesquisa, né, como a própria etnografia, que tem uma abertura grande para o processo interpretativo, né, e mesmo assim a gente considera como um método de pesquisa, uma abordagem, etc. Sim. Então, eu só queria trazer que, e ela já assume que existe um processo muito subjetivo, né, inclusive a gente tem pesquisas em primeira pessoa, a gente tem várias teses falando do quanto o sujeito, o autor, né, o pesquisador influencia nos resultados da pesquisa e tal, acho que é legal trazer. E a minha dúvida, né, minha pergunta para a gente só fomentar aqui o debate, é em relação à pós-verdade e à pós-modernidade. Você acha que como é que eu vou dizer, o respaldo do conhecimento científico e da própria metodologia, você acha que ela é questionada, colocada em xeque no atual contexto onde a gente está, ou você acha que ela não é abalada? O próprio conceito de busca da realidade, né? Eu acho que vem muito nisso que você estava falando, de que ela é refutada, as leis são refutadas, mas você acha que de alguma forma ela pode perder espaço enquanto notoriedade, enquanto fonte de verdade, entre aspas? Difícil responder sua pergunta, se dela perder espaço. Em algum grau, eu acredito que sim, que ela já está perdendo. Independente de se a gente está evoluindo no sentido de achar alguma metodologia melhor ou não, mas em algum grau existe uma crise. E isso eu penso que tem múltiplos fatores, inclusive um dos fatores, não o único, mas um dos fatores é a dificuldade de interpretação da ciência, do jeito de entender o que é ciência. Inclusive, disso que a gente vai falar nesse slide da epistemologia pessoal. Né? A gente vai pegar bastante nisso. Mas foi muito bem lembrado, Raíza, sobre as ciências humanas e outros tipos de ciência, que realmente a metodologia que eu falei aqui, ela está mais relacionada foi mais no começo, mais relacionada à física, né? Isso não está tão assim mais. E a própria ciência, isso é que é legal, a própria ciência evolui. Ela muda, ela começa a abrir campos. Mas veja bem, o que é ciência? Outra coisa. O que é ciência? Ciência quase que uma ideia, é uma metodologia. Então, quando a gente fala a ciência aceita tal coisa, não, na verdade não é a ciência, são os cientistas, são as pessoas, que é o que eu estava falando, o corpo de conhecimento atual, né? O corpo de conhecimento atual. Então, nem sempre vai ser mais de acordo com a realidade ou menos de acordo com até o senso comum, o espírito da época, né? O zeitgeist. Isso tudo vai influenciar a política, a gente sabe também que influencia. Mas voltando aqui, então sobre ciências humanas, sim, existem outras metodologias que não são tão rígidas quanto o que a gente tinha falado, né? O que é muito bom. E a gente, inclusive, com a proposta que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai beber dessa fonte. Beleza, falamos isso tudo, só que talvez o que mais interessa é saber assim, tá, e eu com isso? O que isso tem a ver com o meu jeito de pensar, né? E aqui eu vou pegar aqui do nosso amigo Rui Bueno, né? Professor Rui Bueno, um modelo que ele cria sobre a epistemologia pessoal, a gente pode considerar o paradigma pessoal, o jeito pessoal, como que eu enxergo a realidade, o que é verdade para mim. Quais são as minhas crenças? Crença não no sentido religioso de ser, mas no sentido de o que eu acredito mesmo. Tipo assim, eu considero que isso é verdade. É verdade. Isso aqui, ó, estou com uma caneta azul na minha mão. É verdade, sabe? É uma crença nesse sentido. Uma crença, novamente, como eu falei, é uma crença, eu estou no segundo andar, é uma crença que a casa não vai ruir. Eu tenho certeza absoluta disso? Não, isso é uma crença, eu acredito nisso. Beleza? É nesse sentido. Tá. Epistemologia pessoal, 3 tipos. E aqui, gente, vamos deixar claro uma coisa. Todos nós temos dos 3. Faz parte, né? É o nosso jeito. E talvez isso aqui amarra as pontas do que a gente falou das outras linhas anteriores. São derivadas das linhas.
Então, a primeira autoritária. Epistemologia pessoal autoritária, a verdade provém de uma autoridade em determinada área de conhecimento. Essa autoridade pode ser religiosa, pode ser científica, um cientista, pode ser seu pai, né? Pode ser uma celebridade, sabe? Pode ser qualquer coisa. Então, assim, alguém disse, portanto, é verdade. Essa pessoa aqui, eu confio nela. Eu confio nessa pessoa. Então, ela disse, então é verdade. Beleza? Professor, né? O professor disse, então é verdade. Então, assim, gente, o que a gente está conversando aqui? Isso é um debate, isso é uma conversa. Essas ideias aqui, a gente está fazendo muito aqui o papel de mercador da própria ignorância. Né? A gente conhece um pouquinho, um tiquinho, um detalhezinho. E olhe lá, né? A nossa ignorância, a quantidade de coisas que eu não sei é imensuravelmente maior do que a quantidade de coisas que eu sei. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, levem como hipótese. Sabe? Nesse sentido que a gente está falando mesmo. Hipótese. Ok. Outro tipo, epistemologia pessoal narcisística. O critério é, se eu penso que é algo, então é porque é algo. Aí encaixa com a pós-verdade que a gente estava falando, né? Que é assim, pensei a respeito, cheguei a tal conclusão, então acabou, não tem mais conversa. É isso, pronto, acabou. Está resolvido. Está fechado. Não se fala mais nisso. Né? Então, tem um personagem que fala, é sabido. É isso aí. Né? Então, essa é a narcisismo. A gente vê isso muito. Né? Hoje a gente está vendo cada vez mais. É assim, isso é assim, pronto, acabou, e eu não quero, não tem papo. Certo? E a lógica empírica. A nossa proposta é que a gente vá caminhando para ela, que é o critério da verdade é, se ele segue lógica, coerência e tem coerência com os fatos, que é o método científico, que a gente está falando aqui. Quando a gente está falando de método científico, essa parte, né, é o pensamento por hipótese. Né? A nossa proposta é que a gente vá caminhando com um esforço consciente, passo a passo, saindo da autoritária e da narcisística para a lógica empírica. Né? E isso é treinável até certo ponto. Mas aí, gente, tem um ponto que eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu estou vendo que a gente já está com o tempo um pouco corrido, então eu vou ter que dar uma passada para frente, mas tem uma ressalva. Gente, nós somos herdeiros genético, não do cara que parou para ponderar sobre as coisas, mas sim do cara que reagiu. O que isso quer dizer? Quer ver? Um exemplo. O cara estava lá, uma alegoria, né? Uma historinha mítica aqui. Tava lá, dois amigos, colhendo lá a frutinha, lá no pé, frutinha gostosa, frutinha roxinha, docinha, eu tô aqui colhendo para pegar, vou até dar um nome para ela, um nome legal, eu vou dar o nome de Amora, olha que nome bom, né? Amora, delícia, tô lá comendo o negócio, de repente, que barulhinho atrás dele, no mato. Deu um barulho no mato. Que era um pouco mais, né, mais de boa com a vida, ele olhou e estava com o braço cheio já, terminando para poder ir lá para a caverna. Isso assim, gente, é 50 mil anos atrás, tá? Sabe, pensa nisso, lá na 50, 80 mil anos atrás. Aí o cara vai, ele olha e pensa assim, deve ser um coelho, essa região que tem coelho, né? Deve ser um coelhinho, ou deve ser o vento, tá de boa. Aí ele vai olhar para o amigo, e o amigo sumiu, virou fumaça. Quando ele olhou, o cara já tá lá em cima da árvore, no último galho. Escutou o barulhinho e já sumiu na hora. O que acontece? Beleza. Se fosse um coelhinho, tá de boa. O outro rei, você perdeu as frutinhas, tudo bem. Se fosse um vento, tudo bem. Agora, se fosse um tigre? Se fosse um leão, né? Se fosse algum bicho. No dia que foi esse bicho, esse cara morreu. E quem que sobrou? O cara que fugiu lá, correndo, igual um doido, né? Virou fumaça lá para o alto da árvore. Esse cara é o cara que sobrou. Esse cara que é o cara que procriou. Esse cara que é o meu antepassado. Então, esse arcabouço cerebral que a gente tem, o cérebro, né? Ele é derivado, principalmente, não é de quem parou para ponderar e ficou pensando na vida, não é do filósofo, não. É do cara que reagiu. E a gente está hoje fazendo, então, um esforço danado para tentar mudar um pouquinho disso. Então, a gente tem que entender que faz
parte do nosso jeito de ser, essa instintividade, emocionalidade exacerbada toda. É assim, tá de boa. Então, o jeito autoritário, o jeito narcisístico, os dois que tratam muito de verdades fortes, nos dão segurança. É rápido, eu não tenho que ficar pensando muito, não. Se eu fico pensando, pensar gasta muita energia, toma muito tempo. Pensar, raciocinar, pensar, será? Tá vindo o bicho correndo para cima de você. Será que ele quer me comer? Será que ele quer ser meu amigo? Não dá para pensar muito, os caras naquela época. Né? Tava lá o dente de sabre lá, né, correndo, você tá vendo o cara chegar, você tem que fugir, ou, sabe, é luta ou fuga. Então, só que isso era funcional na época e não é mais hoje. Então, esse é um dos nossos problemas. A nossa genética, o nosso cérebro não está preparado para a sofisticação da nossa sociedade. E a gente, então, reage de uma maneira imaginária às ameaças que não existem mais. A conformidade social que eu falei é um exemplo. Antigamente, você sair fora do grupo era morte. Hoje, daí você acha outro grupo. Só que na prática a gente reage muito fortemente a isso, de uma maneira que eu não quero de jeito nenhum sair do grupo. É muito forte, muito forte. Ok? Beleza. Então tá. Então a nossa proposta é caminhando para a lógico-empírica na medida do possível, sem forçação de barra. E aqui entra a pergunta lá da Naire, né, que ela perguntou assim, e a conscienciologia nessa história, por quê? Né, que é a segunda parte. Bom, veja bem. Peraí, deu errado. Se eu posso pesquisar física, eu posso pesquisar, eu posso questionar, eu posso estudar. Se eu posso estudar economia, né, eu posso pesquisar, posso estudar. Se eu posso estudar sobre os povos, sociologia, psicologia, que igual a gente estava falando agora mesmo, né? Eu posso estudar antropologia, eu posso estudar, posso questionar, posso estudar. Por que cargas d'água que eu não vou poder estudar espiritualidade, gente? Por que não? Sério? Então, assim, a primeira pergunta é assim, por que não? E aí a gente vai para a segunda, né? Uma pesquisa racional da espiritualidade, uma pesquisa racional do que é a consciência, o que sou eu? O que eu sou na realidade? Eu sou esse corpo? Eu não sou? Como é que funciona isso na real? Sabe? Não tem nada que impede da gente usar o que existe de melhor aí no estudo, na interpretação da realidade, para tentar entender essa parte. E aí que a gente chega com a proposta do paradigma consciencial. Essa é uma proposta de estudo, pesquisa, racional, blá, 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 sobre a espiritualidade de uma forma geral. Espiritualidade no sentido que eu sou um espírito, né? Nesse sentido. Então, veja bem, aqui eu tenho que referenciar duas linhas fortes que foram a metapsíquica e a parapsicologia. Gente, se tem alguém aqui, né, nessa webinar aí, que vai ver isso no futuro, e que for relativamente ainda materialista, mas que tiver uma curiosidade honesta de tentar entender isso, eu sugiro fortemente que você dê uma olhadinha no o que a metapsíquica estudou e o que a parapsicologia já estudou. A quantidade de experimentos e dados que esse pessoal gerou é assim, é absurdamente grande. É muita coisa, é muita coisa. Então, para mim é o seguinte, o cara que ainda, se for honesto, né, tipo assim, quiser estudar, tiver interesse no assunto, no sentido de buscar a verdade mesmo. Porque, gente, a gente pode, baseado nisso aqui, né, a gente pode ser narcisístico, né, no jeito de pensar e jogar fora qualquer evidência. Ignorar. Terraplanista. Ignoro. O que é ignorar no sentido? Não, isso aí não existe, não. Isso aí não funcionou. Por exemplo, um argumento que a gente escuta, né, do pessoal contra a pesquisa, contra a metapsíquica, coisa. Não, esse pessoal não sabia pesquisar, não tem metodologia. Cara, o cara nem olhou. Tá cheio de prêmio Nobel que estudou isso,
sabe? O negócio foi muito sério, é muita coisa, é muito experimento. Então é por isso que eu estou chamando bastante atenção, porque assim, gente, dados não faltam. Não faltam. Né? O negócio é, gasta um final de semana. Gasta um final de semaninha, pega 2, 3 livrinhos a respeito, que tem experimento, tem tem os experimentos, os resultados, tudo bonitinho. Beleza? Vai lá, Raíssa. Oi, Thiago, na verdade, essas perguntas estão aqui faz um tempinho, né? Mas eu acho que é legal para a dinâmica a gente ir espalhando ela no decorrer do tempo. Então, aqui a gente tem a pergunta da Naira aí, que você já respondeu. O Júlio trouxe um comentário dizendo que a física quântica, ela até certo ponto, ela atualiza as leis de Newton. Então, naquela linha que a gente estava conversando, né, que a própria ciência, né, pela sua essência, ela vai se atualizando, né, conforme os experimentos, conforme os novos resultados, né? A gente tem o comentário da Cíntia, que ela reformulou a pergunta. Eu acho que agora é o momento oportuno. De qualquer forma, eu vou pedir para você olhar também, porque é uma pergunta um pouquinho longa e talvez um pouco complexa. Então, eu acho que vai te ajudar você ler, né? Eu vou ler aqui e você lê aí no chat. Então, ela falou: você deu o exemplo da religião falsear os fatos científicos. Esse foi exemplo de pensamento recursivo prejudicar a interpretação do fato? Esse exemplo pode ser aplicado no caso da interpretação do fenômeno parapsíquico? Cíntia, sim, entendi. Acho que entendi. O pensamento recursivo pode vir a ser usado, sim, de qualquer maneira, por qualquer pessoa, até dentro da ciência. Né? Por exemplo, aqui sobre a interpretação do fenômeno parapsíquico, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco. Ah, você não percebe porque você não desenvolveu. Isso é um exemplo de pensamento recursivo. Agora, talvez é o foco de uma pessoa. Uma pessoa. Não percebe porque não desenvolveu. Outra coisa é, existem muitas evidências e várias pessoas fazendo experimentos subjetivos e objetivos, chegando à evidência. Aí, beleza, aí mudou o negócio. Não dá mais para falar que é pensamento recursivo no geral. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente quando a gente se propõe a estudar a espiritualidade, para a gente não cair em falácias no pensamento recursivo, para a gente não ir para esse lado, sabe? Não cair nos dogmas, não cair de confundir o pressuposto, as premissas, com fatos, né? Então, ter clareza nessas premissas. Quais são as minhas premissas? Qual é o meu ponto de partida? Né? Essa é outra coisa. Outro problema que a gente tem muito na sociedade hoje. Às vezes, duas pessoas estão conversando e você vai olhar, uma tem uma premissa totalmente diferente da outra. Exemplo. Um cara, a premissa dele é ciência. O que a ciência considera? E o outro é bíblico. Certas conversas não dá, a premissa está diferente. Sabe? Pressuposto diferente. É o exemplo do terraplanista, sabe? Não dá. O pressuposto dele é diferente. Não interessa as evidências. Não é isso que ele está preocupado, no geral, né? Não está preocupado com a evidência. A fundamentação teórica dele é outra. Não tem papo, não tem conversa. E isso entra na história da pós-verdade. O terraplanista, para mim, é um excelente exemplo, que é confunde o mito, né? Confunde aquela explicação mítica com a realidade, é literal, né? Naquilo ali. Pega muito fortemente o dogma, de uma maneira muito radical, e fecha o olho perante as evidências. Esse é o problema. Fechar o olho, parece 1000 evidências contra. Não, é tudo isso aí, tudo é uma conspiração gigante da NASA, satélite, nada disso existe. Super conspiração gigante. Conspirações acontecem? Beleza, pode até acontecer uma ou outra, mas desse jeito, o que é mais plausível, o que é mais provável, né? né? E outra, fundamentação teórica é louquíssima. Você vai olhar no final das contas, a fundamentação não,
né? Ela é dogmática. Então, é outra história. Pois bem, vamos voltar aqui, porque a gente já está com o nosso tempo chegando, no paradigma consciencial. O paradigma consciencial, ele propõe, né, ele é derivado dessas linhas que eu falei, ele é derivado da parapsicologia, ele é derivado da metapsíquica, ele é derivado da teosofia, ele é derivado do espiritismo, então ele é derivado de várias, da filosofia, ele é derivado de várias linhas diferentes para se criar uma proposta, eu esqueci de falar da principal na ciência, para se criar uma proposta de estudo coerente, consciente, racional, de si próprio, da consciência, de si próprio, consciência no sentido de você, da sua essência. E aí começa. Então, o primeiro ponto do paradigma consciencial, e são os pilares aqui agora, é que ele é baseado na metodologia de autopesquisa. Então, a autopesquisa, isso, veja bem, isso não é novo, não. A autopesquisa já existe na ciência, sabe? Na medicina. Já existe isso, mas tudo bem. É baseado, essa é a metodologia. A pessoa pesquisa. Agora, a autopesquisa não é simplesmente a pessoa olhar e falar assim, deixa eu ver como é que eu funciono. Não. Você vai tabular os dados. Isso é que é autopesquisa. E aí, até, vamos aproveitar aqui. Ó. Gente, eu sou o primeiro grande crítico aqui da Conscienciologia, sabe? Então, assim, a maioria dos dos voluntários na Conscienciologia não são pesquisadores. Essa é a regra. Tem uma minoria que faz autopesquisa em algum grau. E aí, novamente, não é que não são. É pouco. Faz pouca autopesquisa, mas tudo bem. Faz parte da vida. É assim que funciona. Né? Então, assim, vamos deixar claro, né? Até pela pergunta da Cíntia. Tá perfeito? Não, tá longe de estar perfeito, mas a proposta é muito legal. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, primeiro, autopesquisa. Você é o objeto de pesquisa e também o pesquisador. Você se pesquisa da maneira mais objetiva possível. Né? Segundo ponto é o holossoma. Nós não somos o corpo físico. Nós temos vários corpos diferentes, e esses corpos, eles estão coincididos nesse momento aqui, todos esses veículos, esses corpos, e eu posso me manifestar de diversas maneiras com eles, posso perceber eles de diversas maneiras, vários corpos. Aqui tem 4 representados, aí é aquela pergunta, mas você tem certeza que é 4? Não, isso é indução, isso é o que os dados têm comprovado até o momento, mas isso tudo pode mudar, né? Então, são os 4, eu vou passando um pouquinho rápido, que estamos no nosso tempo, né? Raíssa, só me confirma, era para estar terminando agora, né? 8h30, correto? Isso. Então tá, então vamos lá, gente. Vamos lá, não se desesperem. A gente chega lá. Aqui tem outra imagem representando aqui o holossoma, já com a pessoa projetada. Ela saiu do corpo. Gente, isso é objetivo, isso não é subjetivo só. Isso é objetivo com, por exemplo, Robert Monroe, Charles Richer, eles estudaram muito esse fenômeno. O cara, uma coisa é subjetiva quando fala assim, eu saí do corpo e vi uma coisa. Beleza, isso pode ser só uma viagem da sua cabeça, faz parte da vida. Agora, quando você vai ver uma coisa que não tinha como você ter visto, você sabe de alguma, você tem um fato, vai lá e conta para a pessoa, anota, e depois aquilo ali comprova alguma coisa que aconteceu, a roupa que a pessoa estava, como que estava, algum fato que não tinha como você saber, opa, tem alguma coisa a mais do que isso. Outra coisa, Raul Seixas já até falava, né, sonho que se sonha junto é realidade. Então é nesse sentido, às vezes 2 pessoas diferentes, elas vão e sonham a mesma coisa, opa, tem alguma coisa acontecendo aí que mostra que não é isso aí. Então, assim, tem muito experimento a respeito de como experimento sobre sair do corpo, e nós tratamos bastante disso. A Conscienciologia é derivada direto da projeciologia, que é estudo disso, é estudo de técnicas, fenômenos e o que acontece quando a gente sai do corpo, né? E como que eu faço? Esse é um instrumento muito forte para a gente pesquisar a si mesmo, além do físico, saber o que acontece, né? E com isso, a partir disso, eu posso começar a estudar outras coisas e vou chegando a outras conclusões. Por exemplo, múltiplas vidas. Nós não temos uma vida, sim múltiplas. Existem objetivamente as pessoas, quando morre na real, a pessoa não morre.
ela só descarta, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas ela só descarta o corpo físico, ela continua existindo do mesmo jeito, não mudou muita coisa não, sabe? Ela só cortou ali o cordão de prata, perdeu a ligação, o corpo é uma coisa, ela continua existindo, independente disso. E depois, no renascimento, ela simplesmente acoplou com outro corpo. Não tem tanto mistério, tanto segredo. E isso tudo pode ser comprovado pela própria pessoa. Então, múltiplas vidas, múltiplas dimensões, a gente se manifesta em várias dimensões, existem várias outras dimensões de manifestação. As bioenergias, nossa vida e essas bioenergias que a gente está falando são as energias humanas que ainda não são não são detectadas pelos instrumentos que a gente tem ainda hoje. E aí a gente até referencia novamente a acupuntura. Se você perguntar lá qual que é a fundamentação teórica para um acupunturista, ele vai falar que, lá na filosofia oriental, que consideram, veja bem, lembra que a gente falou do senso comum? Lá eles consideram as bioenergias, é normal para gente que não é. Mas então, as bioenergias é a fundamentação teórica da acupuntura. Tá tudo lá, que são os meridianos, chakras, é isso aí. Então, essas bioenergias, a gente troca energia o tempo todo com objetos, outras pessoas, é uma troca incessante, né, de energias. E aqui a gente até coloca a representação do espaço no sentido de que as bioenergias não são, apesar de a gente falar bio de vida, mas não necessariamente os objetos têm as energias também, né? Além das bioenergias, nós temos a cosmoética, um dos pilares do paradigma consciencial. E o que é cosmoética, né? Já vai lá, mais palavrinha difícil, que é o seguinte. Pensa na ética. Ética é o estudo da moral. Ética é o estudo do que há de melhor, o mais justo, o mais apropriado. Só que a ética ainda está muito relacionada aos zeitgeist, muito relacionada ao que está acontecendo, está muito relacionada ao tempo, igual aquilo que a gente falou lá, que era ético ter escravo naquela época, não tinha problema, fazia parte da vida, sabe? Por exemplo, hoje é super ético a gente comer carne de animal. Será que daqui 300 anos vai ser? Não sei. Pode ser que não. Pode ser que a gente chegue à conclusão, pode ser, tá? Hipótese. Pode ser que a gente chegue à conclusão de que não, que os animais, eles são muito conscientes e que não é ético. Há pouco tempo atrás, zoológico era uma coisa que todo mundo achava a coisa mais normal do mundo. E hoje a gente já olha e fala, opa, calma lá, não é bem assim não. Né? Então, a ética, ela está muito relacionada ao momento, ao tempo, àquela cultura. O que é ético para mim é diferente. A ética brasileira, cristã, é um pouquinho diferente da ética norte-americana, muito protestante. É diferente, sabe? Então, a proposta da cosmoética é uma ética geral universalista. É uma ética maior. Com base muito no que aconteça o melhor para todos, no que a gente puder. Quer dizer, pega tudo isso que eu falei anteriormente, múltiplas vidas, múltiplas dimensões, bioenergias, né? Então, o tempo, o espaço e as relações mudaram completamente. E aqui a gente está falando de relações entre as pessoas. Né? Então, a cosmoética falando assim, olha, quando eu estou estudando o ser, a consciência, estudar as relações entre as consciências é super pertinente. Faz parte, é ultra pertinente. Nosso jeito de se relacionar. E é por isso que existe a cosmoética. Então, a Conscienciologia não é uma ciência fria no sentido, tipo assim, estuda o negócio, deixa acabou. Não, ela tem uma matriz moral nesse sentido. Não é moralizante no sentido que isso pode, isso não pode, isso pode. Não nesse sentido, não deveria ser, não é por aí. O que tem disso, como eu falei, isso é outra coisa. Agora, no paradigma, a ideia a gente tem que buscar, faz parte do processo humano buscar o sentido. Buscar sentido nas coisas. E o sentido tem a ver com que as pessoas, no geral, busquem mais homeostase, busquem mais saúde integral. Que todo mundo evolua em termos de saúde, de conhecimento, de sabedoria. É nesse sentido. Outro ponto, verdades relativas de ponto, que a gente já falou, né? Um nomezinho, às vezes parece complicado, mas não, que é hipótese.
Em vez de eu falar assim, isso é, isso não é falar assim, ó, hoje eu interpreto de acordo com tudo isso que eu estudei, vivenciei, tudo que eu vi, com todas as minhas pesquisas, parece que isso aqui é o melhor. Chegamos nesse consenso. Chegamos nesse consenso. É nesse sentido. Agora, isso está forte, gravado ali em pedra? Não, isso pode mudar. Tudo isso que a gente está falando, até mesmo algum desses pilares desse paradigma, podem mudar. E por último, o universalismo. A gente propõe que seja universalizante esse conhecimento, que não exista sectarismo, né? Que não tem esse negócio, tipo assim, esse aqui é melhor e não só chega aqui escolhido, ou tipo assim, você precisa passar por um rito de passagem. Não, tá tudo aberto para quem quiser. Tá aberto, tá aí. Sabe? O conhecimento é público. E aqui coloquei de propósito um dos nossos principais princípios, que é o princípio da descrença. Eu coloquei de propósito no final, porque normalmente esse princípio acontece no começo das aulas. Então, não acredite em nada, nem mesmo que lhe informarem aqui nesse curso, nesse webinar. Experimente, tenha as suas experiências pessoais. Isso é que faz diferença. Essa é a nossa proposta. Isso é a base. Isso aí é a base da Conscienciologia. Né? Não acredita de bobeira. Vivencie, pesquisa, interpreta. Agora, isso não quer dizer desconfie de tudo a priori. Não é isso. É simplesmente não vai na minha onda, não. Não acredita em mim, não. Tudo isso que a gente está falando tem metodologia, dá para aprofundar, tudo tem fundamentação. E aí vale a pena aprofundar raciocinando a respeito disso. Aqui, ó, eu tinha colocado vários exemplos do trabalho que a gente faz aqui em relação a isso, né? E aqui algumas fotos, vale a pena a gente referenciar que na Conscienciologia, o que é esse trabalho, ele é voluntário. Eu estou aqui fazendo, ninguém ganha dinheiro com isso, não. Eu estou fazendo isso aqui. Aqui ninguém vai estar ganhando dinheiro. A Raiz, o Rodrigo, que estão aqui ajudando, o Júlio Roya, que eu vi que entrou ali. Todo mundo é voluntário nesse processo. A gente não ganha grana com isso. Ganha nada. Até o contrário, né? Então, é baseada, né, no voluntariado. Os cursos, a gente vai falar de um curso agora mesmo, que a gente tem aqui na Conscienciologia, na Reaprendência. O curso é pago? Sim. Para quê? Para manter as estruturas. É para isso. Então, aqui a gente vê uma das estruturas, esse holociclo aqui, que gente, isso aí que vocês estão olhando aí na tela, são dicionários. São dicionários para a gente poder estudar. É uma né, uma teca, né, nesse caso, né, é uma biblioteca de dicionários. E aí, discioteca. E aqui, você vê, tá vendo essas pessoas ali, aqui atrás, que estão sentadas aqui? É a gente. Qualquer um pode ir lá. Agora na pandemia está um pouco diferente, né? Mas qualquer um pode ir lá e parar para estudar isso aqui. Isso é aberto, isso é público. Está aberto. A pessoa chega lá e fala assim, eu quero ficar aqui, nem tem que falar muita coisa, não. Tem algumas pessoas para atender a gente, que são voluntários. Mas é isso, as pessoas podem ir para esses locais e usar, né? Usar dessa estrutura gratuitamente, de boa. Isso é tudo aberto. O tertuliário, que é um local para debates, né, que apresentamos pesquisa, apresentamos o que a gente está caminhando, as nossas pesquisas, e há debates a respeito delas, né, nesse local. O caminho da lógica, né, que é um caminho, literalmente, isso tudo é no mesmo local. Vou mostrar para vocês, é um caminho que esses aí são sábios, né, são bustos de sábios, bustos de grandes gênios da humanidade. Então, quer dizer, você começa a caminhar ali, já vê os cabeção, né, só cabeçudos, já começa a entrar na onda dos caras. Fala assim, nossa, que legal isso aqui, sabe? E aí já olha, eu tenho afinidade com esse, não tem com aquele, sabe? Dessas pessoas, né? Desses grandes expoentes humanos. E isso tudo que eu mostrei está nesse local aí, que é o CAEC. Né? Eu estou mostrando o CAEC especificamente, ele é uma instituição entre dezenas, né, só que ela é o maior campus, então por isso que eu estou mostrando. Isso tudo, ó, aquela biblioteca que eu mostrei, esse S aqui embaixo, não sei se vocês veem meu mouse,
É metade dele, menos da metade, é só um pedacinho, pra vocês verem o tamanho do negócio. Aquele local de debate é aquela parte amarela ali em cima. Então, esse semicírculo, esse círculo aí de casinhas são laboratórios para pesquisa. Aquele caminho da lógica é um caminhozinho, esse caminho que está mostrando aí em torno do círculo é o caminho da lógica, né? Então isso tudo, todo esse ambiente é preparado, né? E novamente é só um deles, né? A instituição que está hoje, que eu sou voluntário, nem é essa. Eu sou voluntário da Reaprendência, né? Que também tem seu campus próprio, né? Então, mas tudo isso é feito para que a gente possa estudar a nós mesmos de uma maneira um pouco mais otimizada. Aqui algumas publicações de uma editora, né, para gente, lembrando novamente, o cara que escreve o livro, ele dá os direitos autorais, ele não ganha dinheiro com isso não. E o dinheiro é para manter as instituições, né, tudo sem fins lucrativos. Algumas revistas, nesse caso, revistas aqui da Reaprendência, publicações, né, de artigos que a gente tem. Então, assim, isso tudo eu queria mostrar para vocês. Nessa proposta, eu tive que acelerar um pouco no final, né? Fiquei muito tempo no começo, mas é, que existe sim uma proposta legal que a gente estude de maneira séria, né? Que a gente pesquise, né? A consciência, quem nós somos, o transcendental, espiritualidade, inclusive o que é evoluir, né? O que é isso? Como que eu funciono melhor perante esse fluxo cósmico? Porque você pode dar um nome, fluxo cósmico, natureza, realidade, qualquer nome que você quiser dar, mas ele existe. E como que eu faço para entrar, para ficar um pouquinho mais perto, para gerar menos problema, para dar menos murro em ponta de faca? Sabe? É isso. No geral, é isso. Pois bem, gente, desculpa aí ter acelerado muito no final, e a gente quer deixar aqui a chamada, né, pro Fundamentos da Conscienciologia, que é um curso. Você quer falar alguma coisa, Raíza? Eu queria só falar que aqui no início, uma pessoa pediu para saber como que ela participa do PAI, do Programa de Aceleração da Erudição. Então, acho que seria legal comentar aí do PAI também, além do Fundamentos. Tá. É o seguinte, então, falando aqui, fala do Fundamentos e do PAI. São dois cursos diferentes que temos aqui, né, na Reaprendência, esses dois específicos pela Reaprendência. Esse Fundamentos da Conscienciologia, tudo isso que a gente falou aqui hoje, vai ser tratado no curso com muito mais detalhe, sabe? Isso tudo faz parte de uma aula do curso. São 20 aulas, se não me engano, 20 aulas de 2 horas e meia cada, sendo 2 horas teórica e meia hora prática. Meia hora prática de prática bioenergética mesmo. Como é que a gente mexe com as bioenergias? Como é que eu sinto, testar clarividência, um monte de coisa dessa. Pois bem, então vão começar 2 turmas, né, no começo do ano que vem. Quem está inscrito aqui vai receber um e-mail. Quem tiver interesse, né, pode se inscrever no curso ou não. Sobre o PAI, Programa de Aceleração da Erudição, é outro curso. Esse curso, ele trata, é literalmente isso, um programa para acelerar a erudição. Ele vai sempre referenciar o paradigma consciencial, isso que a gente está falando. Então, nas aulas, é falado sobre multidimensionalidade, sobre isso tudo, sobre múltiplas vidas, isso tudo faz parte do jeito de pensar, mas são obras de pessoas normais mesmo. Então, a gente vai pegar, por exemplo, o próximo ciclo sobre ética, a gente vai ter lá o Justiça do Rawls, né, do John Rawls, né, que é a Teoria da Justiça. É um livro de um pensador americano, sabe? Não tem nada a ver com Conscienciologia, mas a gente lê o livro, faz uma análise do livro e tem uma aula sobre esse livro. Então, esse pai, ele vai tratar disso. Cada semestre ele trata um tema diferente. Para fazer inscrição no PAI ou no Fundamentos da Conscienciologia, vocês fazem inscrição no site que vocês fizerem inscrição lá para esse webinar, que é reaprendentia com T, reaprendentia.org.br. Ok? Lá tem todas as informações e aqui eu deixo o meu e-mail pessoal, meu obrigado e meu e-mail pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar que a gente continua a conversa. Gente, muito obrigado.
Show, Thiago. De comentário, então, aqui a gente só tem parabéns para você. Parabéns pela sua fala, pela sua Parabéns palestra. para nós. Parabéns para quem aguentou. E é isso, só tenho muito a agradecer a todo mundo. E ficamos aí 15 minutos estourado o tempo, peço desculpas por isso, mas vamos aí, bola para frente. Gente, muito obrigado. Nos vemos em breve.